Nós vamos iniciar agora, então, a farmacologia dos antagonistas do sistema nervoso parasimpático. Essas drogas têm como sinonímia serem denominadas de drogas anticolinérgicas, bloqueadoras colinérgicas ou drogas parasimpaticolíticas. O que elas vão fazer? Elas vão diminuir a atividade do sistema nervoso parasimpático. Esse, então, é o conceito das drogas anticolinérgicas. São drogas que diminuem a atividade do sistema nervoso parasimpático. São classificadas como drogas de ação direta, e essas drogas de ação direta, elas podem então ser seletivas e atuar bloqueando os receptores nicotínicos do tipo N1 ou receptor nicotínico ganglionar, ou bloqueadoras nicotínicas que atuam nos receptores do tipo N2, que estão localizados na junção neuromuscular. Bom, as drogas de ação direta, bloqueadoras ganglionares, elas vão então atuar no gânglio, e no gânglio, então, elas vão bloquear os receptores nicotínicos, tanto no gânglio parasimpático quanto no gânglio simpático. Dessa forma, então, elas vão ter uma ação ampla que inclui não só o bloqueio do sistema nervoso parasimpático, como o bloqueio também do sistema nervoso simpático. Essas drogas são, então, predominantemente utilizadas para indução de hipotensão no paciente, principalmente durante cirurgia. Um dos exemplos dessas drogas é o trimetafam. Já as drogas de ação direta que atuam nos receptores nicotínicos da junção neuromuscular, os receptores do tipo N2, elas vão causar relaxamento muscular. Elas se classificam, então, como agentes relaxantes musculares despolarizantes ou agentes relaxantes musculares não despolarizantes. Os agentes despolarizantes, como por exemplo o succinilmetônio, eles são relaxantes musculares que têm um início de ação rápida e uma duração do efeito curto. Já os agentes bloqueadores não despolarizantes, eles têm uma duração que pode ser média a prolongada, e a maioria deles são derivados do curare. Todos dois vão, então, ser utilizados na clínica médica. Esses de efeito rápido, início rápido e curta duração, como o succinilmetônio, são usados muito para intubação do paciente. Já os de ação mais prolongada e média são usados como relaxante muscular durante cirurgias. Vamos então recordar a substância que deu origem a esses bloqueadores neuromusculares, que foi o curare. O curare é uma substância presente em algumas plantas, e ele era usado pelos índios para causar a capacidade deles de conseguirem pegar a presa deles pós atingi-las com uma flecha. Por quê? Eles embebiam a ponta das flechas nesse veneno, no curare, e assim, quando eles iam e atingiam a presa com essa flecha embebida nesse veneno, o animal não conseguia correr, porque ele tinha um relaxamento do músculo, e isso dificultava, então, a fuga desses animais. Bom, se a gente pensar numa intoxicação por um bloqueador neuromuscular, o que vai acontecer é que esse paciente vai ter como sintomatologia apneia prolongada, um colapso cardiovascular, pode ter uma reação anafilática, ele vai ter broncoespasmos, e nós vamos tratar esse paciente intoxicado por bloqueadores neuromusculares com drogas que façam o quê? O aumento da acetilcolina.
Uma dessas drogas que é utilizada, inclusive, para o retorno do paciente de um processo de relaxamento muscular durante cirurgia, é a neostigmina ou a fisostigmina. A neostigmina, ela vai, então, a partir da inibição reversível da enzima acetilcolinesterase, aumentar os níveis de acetilcolina. Bom, como essa droga aumenta os níveis de acetilcolina, elas não vão aumentar só na região dos receptores N2, mas nós vamos ter um aumento da acetilcolina de maneira geral no paciente. Por isso se torna muitas vezes necessário o uso de um antimuscarínico para diminuir a atividade da acetilcolina sobre os receptores muscarínicos. Caso seja necessário, podemos fazer o uso também do antihistamínico para reduzir a resposta estaminérgica anafilática que esse paciente possa ter tido. Já as drogas de ação direta que atuam sobre os receptores muscarínicos, nós temos como exemplo dessas drogas a atropina, a iosina e a escopolamina, todas elas de origem vegetal. Bom, a atropina, ela é um antagonista competitivo dos receptores muscarínicos. Ela é encontrada nessa planta aqui, a tropa belladonna, e nós vemos a presença não só nas flores, no fruto, como nas sementes, nas raízes. Então, praticamente toda a planta contém maiores ou menores concentrações da atropina. O que a atropina vai gerar num indivíduo que fizer ou a ingesta dessa planta ou que tiver uma administração exagerada de atropina? Ela vai gerar o que a gente chama de síndrome anticolinérgica. Ela vai, então, gerar hipertermia, midríase, as membranas mucosas do paciente vão tender a ficar secas, a pele vermelha, quente, vasodilatação periférica, que vai originar essa pele seca, uma taquicardia, uma redução da motilidade intestinal, que pode gerar, então, uma constipação intestinal e retenção urinária. A fisostigmina, então, é a droga de escolha para tratar essa síndrome anticolinérgica ou uma intoxicação por anticolinérgicos. Ela é usada por quê? Porque a fisostigmina inibe a acetilcolinesterase e dessa forma ela vai aumentar os níveis de acetilcolina e, consequentemente, vai competir com a atropina pelos receptores muscarínicos e vai, então, reduzir essa sintomatologia. A sintomatologia do paciente, do ponto de vista central, um paciente em síndrome anticolinérgica, ele vai ter delírios, alucinações, ele pode ter uma agitação grave, um comportamento que chega a ser psicótico e, dessa forma, nós vamos não só, muitas vezes, precisar da utilização da fisostigmina, como vamos precisar de outras drogas para diminuírem a agitação dele e esse comportamento psicótico, tá certo? Bom, é comum a gente ter na clínica médica pacientes intoxicados por atropina, não só porque usaram muitas vezes o chá de belladonna ou o chá de datura estramônio, como também pelo fato de terem ingerido quantidades grandes de fármacos bloqueadores colinérgicos. Bom, os antagonistas muscarínicos, eles vão então dar para a gente aquela característica de redução da sudorese, salivação e lacrimejamento, ou seja, redução da atividade glandular, uma resposta reflexa periférica cutânea
que vai gerar vasodilatação para dissipar o calor, já que reduziu-se a sudorese do paciente, e no sistema nervoso central, a agitação, o delírio e a alucinação. Isso é o que a gente evidencia principalmente quando a gente ouve o relato da história da Alice no País das Maravilhas, em relação ao chapeleiro maluco, que ele é caracterizado como seco como um osso, vermelho como uma beterraba e louco como um chapeleiro. Ele então tem exatamente as características de alguém que utiliza o chá de belladonna. E a história da Alice no País das Maravilhas, segundo alguns historiadores de contos infantis, ela demonstra que parte do enredo da história, do uso do chá, é relacionada a chá de A Tropa Belladonna de Estramônio, nos quais o chapeleiro maluco, o coelho, vão estar então sob efeito desse chá, o que geraria neles aquela agitação intensa e aqueles perfis alucinógenos que a gente vê nos personagens. Se a gente for contar outros efeitos também, nós vamos ter dos antagonistas muscarínicos. Entre esses efeitos, nós temos a broncodilatação, a taquicardia, a midríase, que é a dilatação da pupila, e a ciclopegia, que é a perda do foco. Teremos também a atonia da bexiga. Os anticolinérgicos de ação indireta, eles vão então atuar, por exemplo, inibindo a síntese da acetilcolina. Entre os inibidores da síntese de acetilcolina que nós temos o biperideno, a tropicamida, que são drogas que vão fazer o quê? Que vão bloquear ou inibir a síntese da acetilcolina. Então, eu vou estar inibindo a acetilcolina de ser produzida. Além das drogas que fazem a inibição da síntese da acetilcolina, nós temos aquelas drogas que vão inibir a liberação da acetilcolina, como é o caso do Vesamicol, que impede a internalização da acetilcolina nas vesículas e dessa forma ele vai então impedir a liberação da acetilcolina. Então o Vesamicol ele atua inibindo a entrada da acetilcolina nas vesículas. Dessa forma ele diminui a quantidade de acetilcolina que vai ser liberada aqui na fenda. Outra substância que inibe a liberação de acetilcolina, só que através de outro mecanismo de ação, é a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela impede o funcionamento adequado da vesícula durante a exocitose, fazendo então com que a gente não tenha a liberação da acetilcolina na fenda. Então, a toxina botulínica, ela vai atuar aqui diminuindo o quê? Diminuindo a fusão da vesícula com a membrana e a liberação da acetilcolina. Isso através da ligação nas proteínas SNER específicas para que a gente tenha, então, essa fusão da vesícula de acetilcolina com a sinapse, que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui nessas figuras que eu mostrei para vocês. Então, eu vou ter a toxina botulínica aqui atuando sobre essas enzimas, as VAMPs, impedindo então a fusão da vesícula com a membrana e, consequentemente, a liberação da acetilcolina. O Vesamicol, ele vai impedir a entrada da acetilcolina para a vesícula e o hemicolínico impede a formação
da acetilcolina. Então, aqui a gente tem os exemplos, né, das drogas que interferem nas sinapses colinérgicas de forma resumida. Aqui, mais uma vez, a gente vê o hemicolínico reduzindo a produção da acetilcolina, o Vesamicol impedindo armazenamento dela e a toxina botulínica impedindo a fusão dela com a membrana. Esses slides aqui que tem essas tabelas, eles vão dar para a gente as principais localizações dos receptores muscarínicos, a resposta em termos de farmacodinâmica, o que essa resposta faz em termos funcionais, se elas vão aumentar a atividade ou inibir a atividade no local onde elas estão presentes, e aqui os exemplos dos antagonistas que vão ser usados para diminuir essas atividades, e esse outro slide aqui mostra mais uma vez a propriedade de fármacos agonistas colinérgicos, tanto quanto à sensibilidade à colinesterase, quanto aos efeitos no sistema cardiovascular, gastrointestinal, bexiga, olhos e no ativação que a gente pode ter, a resposta que a atropina vai dar a eles em termos de antagonismo. Aqui, além de mostrar para vocês a resposta do sistema nervoso parasimpático, eu mostro a resposta do sistema simpático também, sobre os órgãos, os receptores que vão gerar essas respostas, tanto no simpático quanto no parasimpático. Aqui, só para exemplificar a ação da acetilcolina no endotélio e mostrando essa ação mediada pelo óxido nítrico. Mais uma vez mostrando isso daqui. Bom, a aula então sobre os antagonistas parasimpático, ela termina agora. E nós vamos, na próxima aula, ver a farmacologia do sistema nervoso simpático.